agradecer o convite do professor Grandinetti, do desembargador Grandinetti, para participar desse evento tão importante, com a presença do jurista Luigi Ferrajoli. Quero cumprimentar os membros da mesa, o professor Geraldo Prado, a professora Flaviane e o professor Flávio Mirza, agradecendo muito, enfim, o convite. Estar dividindo mesa com os senhores é uma honra, um prazer. Eu quero fazer uma homenagem ao professor Juarez Tavares, com quem eu tive a honra de dividir a disciplina. Aliás, o Geraldo disse que é homenagear o Juarez, né? Então, mas nós somos muito velhos amigos, e ele foi da minha banca de concurso de juiz federal, e, graças a ele, eu sou juíza federal hoje também, porque ele me ajudou, sabe? Me ajudou muito. E eu queria fazer uma homenagem ao Sérgio Verani, que foi meu professor da UERJ, de prática forense, por quem todas nós, alunas, nos apaixonávamos. Na época, ele era um jovem juiz, agora ele é um jovem desembargador, mas continua sempre o mesmo professor Sérgio Verani, eu adoro, mas eu acho que ele ainda não chegou. Então, depois, se for o caso, eu homenageio ele no final. E o Denis, meu ex-aluno da Unirio, tem um monte de gente importante para mim aqui hoje. Bom, senhores, eu resolvi fazer uma palestra lida, eu peço desculpas por isso, mas é como eu fico meio nervosa assim, nesses eventos, eu acho que lendo a coisa flui melhor, mas eu prometo que não vai ser muito maçante nem muito comprida. O tema que é proposto aqui nessa mesa é o garantismo processual e os valores da jurisdição, quando e como julgar e por qual juiz. A Constituição Brasileira de 88 previu todas as garantias processuais consideradas essenciais para assegurar um processo penal justo. Temos, indiscutivelmente, um modelo processual garantista, de estrita submissão à jurisdição, no qual estão previstas as chamadas garantias procedimentais mais importantes, todas asseguradas na nossa Constituição, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a vedação à autoincriminação, a vedação à prova ilícita, etc. O conteúdo normativo das normas constitucionais de garantia foi, ao longo desses 25 anos, objeto de debate na doutrina e na jurisprudência. Por exemplo, podemos citar a discussão sobre a presunção de inocência versus o regime legal de vedação da prisão preventiva para os crimes hediondos e equiparados. Debate que foi travado no Supremo Tribunal Federal até recentemente, e o Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, já consolidou uma posição de que essa vedação é inconstitucional. Então, ao longo desses 25 anos, as garantias foram sendo concretizadas e nós podemos, então, já conhecer o seu conteúdo normativo. Talvez, ao examinarmos as mudanças implementadas no Código de Processo Penal e a jurisprudência de nossos tribunais superiores, possamos dizer que, nesses 25 anos de vigência da Carta de 88, há um saldo positivo na concretização dessas garantias. Alterações processuais relevantes no Código de Processo Penal consolidaram tais princípios constitucionais. E a jurisprudência dos tribunais superiores, embora muitas vezes oscilante, vem garantindo a sua aplicação. Contudo, nem todas as pessoas alcançadas pela justiça penal, na condição de investigados e de acusados, são percebidas como titulares de direitos constitucionais pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário, e poucas conseguem levar suas demandas ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida de que o sistema penal é seletivo e que, por motivos que não cabe discutir nesse painel, o sistema constitucional de garantias não protege de forma efetiva as camadas mais pobres da população. Por isso, de todas as garantias processuais destacadas por Luigi Ferrajoli em sua obra, me interessam especialmente aquelas que visam assegurar a imparcialidade do juiz. Isso porque a efetivação das garantias constitucionais que asseguram um processo justo depende de um juiz que reúna as qualidades mínimas para estar apto a desempenhar o seu papel de garantidor. É procedente a observação de Ferrajoli de que a imparcialidade do juiz depende da adoção de modelos que reduzam sua discricionariedade decisória.
As garantias procedimentais permitiriam, assim, que o julgamento se desse com base na busca racional da verdade, ou seja, com base na valoração da verdade necessariamente relativa àquela verdade que é permitido ao juiz obter concretamente em um processo justo. Contudo, o inverso também se dá. As garantias procedimentais, embora consagradas no ordenamento, podem ser esvaziadas por um juiz que não reúna essas condições para agir com imparcialidade. Em outras palavras, a tutela judicial efetiva aos direitos fundamentais pressupõe a atuação de juízes imparciais. Atuo há 8 anos e meio como juíza titular da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além disso, sou professora de Direito Processual Penal na Escola de Ciências Jurídicas da Unirio há quase 20 anos. De tais pontos de observação é que venho propor a reflexão sobre o porquê de nosso sistema ainda estar longe de assegurar a atuação de juízes imparciais. Inicialmente, registro a sensação de que a maioria dos juízes criminais de primeiro grau se vê mais como parte de um sistema repressivo de combate à criminalidade e menos como garantidor de um processo justo. Como o juiz penal vê o seu papel no sistema processual penal? Porque muitos juízes, inclusive jovens juízes, não conseguem se encaixar, se adaptar ao sistema acusatório. Poderíamos ilustrar o que se sustenta aqui com a notória resistência dos juízes de primeiro grau a adotar a regra singela introduzida no Código de Processo Penal no ano de 2008, de atribuir às partes o ônus de inquirir as testemunhas. Muitos juízes até hoje recusam o que chamam de papel de samambaia na audiência. Li essa expressão em uma lista de discussão de juízes federais. Os juízes diziam: o juiz não é samambaia, não pode ficar parado na audiência aguardando que as partes inquiram as testemunhas. Então, eles recusam a aplicação de uma regra tão simples e tão evidentemente compatível com o sistema acusatório. A cineasta Maria Augusta Ramos realizou 2 documentários sobre o funcionamento da justiça penal. Ambos são excelentes, são imperdíveis, e o primeiro deles, Justiça, foi protagonizado, dentre outros, pelo meu companheiro de mesa, então juiz de direito, Dr. Geraldo Prado. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é o segundo documentário feito por essa diretora, do ano de 2007, em que ela trata do tratamento jurídico penal dado aos menores infratores no Rio de Janeiro. Farei aqui uma crítica à atuação da juíza retratada nesse filme, já pedindo desculpas por eventual desconforto que tal crítica possa gerar. Acredito que a academia é um espaço de reflexão crítica e que nós, juízes, somos agentes públicos sujeitos, portanto, ao escrutínio e à crítica pública. Quando um juiz se dispõe a participar de um filme documentário, expondo sua forma de agir com desenvoltura, como faz essa juíza, por mais forte razão, deve estar aberto à crítica pública, principalmente dentro da universidade, que é o espaço adequado para isso. Assim, já pedindo vênia e desculpas antecipadas à juíza em questão, eu gostaria de destacar um trecho do filme, então eu pedi para a assessoria aqui da Emerge, que muito gentilmente me atendeu, não sei se é o caso de apagar a luz, são 4 minutinhos, mas para vocês verem é melhor apagar uma luz. 21 de janeiro de 2006, 23h30, na Avenida Atlântica, próxima ao Hotel Otton, o turista austríaco Orhan Streck, que estava acompanhado do amigo Osman, fazendo compras na feira hippie localizada no Calçadão, foi atacado por 4 pessoas, 2 homens e as senhoras. Não. Que os ameaçaram com uma faca portada por um dos meliantes, um homem alto, exigindo-lhe que entregasse a máquina fotográfica, o que foi feito. Ato contínuo, os 4 empreenderam fuga, sendo perseguidos pela vítima, que acionou os policiais militares, prendendo as 2 adolescentes. As senhoras teriam agido consciente e voluntariamente, com o dolo próprio da espécie, em concurso com outros 2 elementos não identificados, subtraindo para si o bem do turista, mediante a grave ameaça representada pelo emprego de faca, da forma descrita, consumando o delito de roubo duplamente qualificado pelo emprego de arma e em concurso.
Verdade ou não é verdade? Faca nós não tava, não. Mas só que nós tínhamos pegado a máquina e tinha devolvido. Pra quem? O gringo. Pra quem? O gringo. Pro gringo. Devolveram a máquina pro gringo. Devolvemos direitinho. E pegaram a máquina do gringo por quê? Porque eu tenho filho, a vida tá difícil. Porque meu filho tava sem leite e eu não tinha dinheiro pra comprar. Não tem justificativa. Roubar os outros, pegar o que não é de vocês, não tem justificativa nem por filho, nem porque tá sem serviço. Tá sem serviço, vai procurar. Porque vocês são ladras? Não. Vocês são ladras? São ou não, Não. são? Pois fizeram coisa de ladra. Porque quem fica roubando os outros é ladra. Agora, quem eram os outros dois malandros? Namorados? Não tava com nós, não. Vocês estão querendo proteger alguém. Quem tava com vocês? Ninguém. Não tinha ninguém com nós, não. E quem tava com a faca? Eu não tava com faca. Não tinha ninguém com faca. Quer dizer, vocês chegaram, senhor gringo, me deem a máquina fotográfica, por favor, por gentileza. E ele deu. Não, ele veio falando que eu tava com faca, mas chegando lá na delegacia, me revistaram, não tava com faca, não. Não, eu quero saber como é que vocês fizeram pra ele entregar a máquina para vocês. Nós só puxamos e corremos. Puxaram e correram. Puxaram a câmera do turista. E negam que tenham utilizado qualquer faca. Medida sugerida, doutora? Bom, o filme é um filme de 1 hora de duração, isso são só 4 minutos, quem tiver interesse, está franqueado no YouTube. O ponto que mais me chama a atenção é a atuação parcial da juíza, se substituindo de forma clara o órgão de acusação. Ainda que se possa defender que a justiça de infância não segue ritos formais da justiça penal para maiores, o fato é que as meninas são constrangidas a admitir fatos sem que haja necessariamente prova de que cometeram o delito. Nessa e em outras audiências retratadas, o ônus de provar que não praticaram os fatos que lhes são atribuídos, que lhes são imputados, é atribuído aos representados. As crianças e os adolescentes em nenhum momento são orientados sobre o direito de silenciarem. Apesar de tudo isso, a medida socioeducativa de internação foi aplicada em todos os casos que são retratados nesse filme. A denúncia nesse filme ela tem um valor de verdade que é incontestável. A juíza lê a denúncia e começa a inquirir as crianças ou as adolescentes sobre o teor da denúncia. Não existe prova para corroborar a denúncia, não precisa ter essa prova, porque o que está escrito na denúncia é verdade, e quando há uma tentativa de refutar que aquilo seja verdade, elas são, enfim, levam uma bronca, né? Tomemos um outro exemplo recente. Um juiz de direito do Foro Regional de Tristeza, o nome da comarca, aliás, Foro Regional de Tristeza, na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, cidadezinha, sei lá, a região é Tristeza. Citou a atriz Paola de Oliveira para fundamentar uma sentença condenatória. A sentença está disponível no site Migalhas, edição de 2 de setembro de 2013. Eis o trecho. O juiz é o Estado na busca da verdade real, que efetivamente tem que se manifestar. É uma garantia do cidadão brasileiro. Como disse a jovem atriz Paola de Oliveira, na Marie Claire, de março de 2011, direitos humanos é para quem sabe o que isso significa, não para quem comete atrocidades de forma inconsequente. E disse mais a jovem atriz, o sistema é muito frouxo, tem que haver mais rigidez na punição. Eu vou pular uma parte, que eu estou achando que vou me alongar um pouco. E após criticar o tratamento excessivamente permissivo dado aos traficantes de drogas pela jurisprudência, o juiz conclui. Foi essa frouxidão, como disse a jovem atriz Paola Oliveira, que resulta hoje numa quase incontrolável senda criminosa envolvendo todo tipo de uso de entorpecentes. O fato ocorreu em março de 2013 e há notícias de que a sentença foi já anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Poderia acrescentar diversos outros casos para sustentar meu ponto de vista aqui.
há um número muito significativo de juízes formados já sob a égide da Carta de 1988, que se veem como protagonistas do combate à criminalidade. Por que isso acontece? Eu destaco, então, 3 questões para debate. Primeiro, atuando como juíza criminal, eu senti uma certa frustração que acredito atinge muitos juízes, mesmo aqueles considerados garantistas, decorrente do mau funcionamento dos órgãos de persecução penal, especialmente do mau funcionamento das polícias. Para ilustrar o que eu chamo de mau funcionamento das polícias, eu trago uma reportagem publicada no Globo há 2 anos sobre arquivamentos em massa de inquéritos policiais, dada a não apuração de crimes. Então, são reportagens que foram trazidas no Globo contra a indústria do arquivamento, a outra aqui sob o nosso olhar, montanha de cadáveres. Eu acho que os senhores devem ter, na época, lido, até porque se refere a processos da competência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, homicídios. Vou ler aqui um parágrafo. Nos corredores da Polícia e do Ministério Público do Rio, é possível que ninguém saiba quem foi Edson Paula dos Santos, e muito menos quem teria motivos para assassiná-lo. Seu caso, contudo, é o símbolo de inquéritos que aguardam na fila da Meta 2, programa lançado esse ano pelo Conselho Nacional do Ministério Público para a conclusão de investigações de homicídios ocorridas até 2007. Desde que Edson foi morto, em fevereiro de 97, em Madureira, o inquérito sobre o crime recebeu 14 despachos de 10 promotores diferentes, concedendo prazos de 90 a 180 dias à polícia. Esses despachos, quase todos no mesmo padrão, somam um total de 1.710 dias de prazo, durante o qual os investigadores não encontraram sequer uma pista dos criminosos. A tônica da reportagem é a crítica à meta estabelecida pelo CNJ. Contudo, sabemos que o problema não está propriamente no estabelecimento de metas, mas sim na não investigação pura e simples de fatos criminais. O direito penal não é seletivo somente quanto a réus pobres. Vítimas pobres também não recebem tratamento adequado da justiça penal. Não há esmero, dedicação na apuração de crimes praticados contra pobres e negros. O caso Amarildo aqui é uma exceção para confirmar a regra. A Polícia Federal, apesar de ser considerada uma polícia mais qualificada, também investiga muito mal. Cansei de ver inquéritos policiais em que não se apurou nada ou quase nada durante anos. O Ministério Público Federal denuncia muitas vezes com base em inquéritos policiais mal instruídos, e o juiz recebe tais denúncias demitindo-se do dever de controlar acusações precárias, pautadas muitas vezes exclusivamente em confissões policiais. Na minha experiência, vejo juízes contentando-se com provas frágeis, fatos pressupostos, conjecturas, para proferir sentenças condenatórias. Eu mesma fui, ao longo dos anos, reduzindo o meu rigor na avaliação da prova e, muitas vezes, recorrendo à valoração do interrogatório judicial, pois as provas não eram simplesmente suficientes. Importante discutir ainda a relevância das provas produzidas na fase investigatória e o esvaziamento da regra que exige que a prova seja produzida em contraditório judicial. Muitas vezes, e cada vez mais frequentemente, tenho me deparado com alegações finais do Ministério Público que repetem a denúncia e se reportam quase que exclusivamente à prova que já havia sido produzida antes da instauração da ação penal, que vem a ser mesmo a prova mais relevante para lastrear as condenações. Então, a pergunta que quero deixar para reflexão é: por que os juízes se sentem responsáveis por conferir ao direito penal um mínimo de efetividade, suprindo muitas vezes a ação ineficiente da polícia e do próprio Ministério Público? Por que simplesmente não aplicam o princípio do indúbio pro réu quando se deparam com processos mal instruídos? Segunda questão, que eu acho que está relacionada com essa questão da imparcialidade. A questão da participação do juiz na investigação criminal. Sobre esse tema, já falei em outras ocasiões e escrevi um pequeno artigo no boletim do IBCCRIM, apoiando, de forma expressa, a ideia da instituição de um juiz de garantias, prevista no projeto do novo Código de Processo Penal, que tramita no Congresso Nacional.
O juiz atua na investigação preliminar quando tem que apreciar pedidos formulados pelos órgãos de persecução de adoção de medidas investigatórias que impliquem restrições a direitos fundamentais dos investigados. Sua função não é a de coadjuvar a polícia ou o Ministério Público na apuração dos fatos ocorridos, mas sim de garantir os direitos das pessoas eventualmente atingidas pela investigação. Esse papel, no nosso sistema do atual Código de Processo Penal, é exercido pelo mesmo juiz criminal que, posteriormente, julgará a ação penal. Assim, se na fase investigatória a autoridade policial dirige-se ao juiz para requerer a adoção de medidas probatórias que impliquem em restrição a direitos fundamentais do investigado, tais como quebra do sigilo bancário, interceptação de comunicações telefônicas, gravação ambiental, busca e apreensão, etc., é inevitável que este juiz acabe participando da investigação, ainda que, em tese, na posição de garante dos direitos das pessoas atingidas por tais medidas. Tratando-se de medidas cautelares probatórias, o juiz deve examinar se há prova já produzida no inquérito policial que indique que a pessoa cuja privacidade será invadida participou do crime sob investigação, se a medida é necessária, se a medida é adequada. Então, está claro que essa avaliação obriga o juiz a formular uma opinião, ainda que não definitiva, sobre a linha investigatória adotada e sobre os fatos e pessoas envolvidas na investigação. O juiz não pode, por um lado, se substituir, evidentemente, aos órgãos de persecução na condução da investigação, mas também não pode cercear indevidamente a atuação dos órgãos de investigação. E também não pode se demitir do seu dever de tutelar os direitos das pessoas investigadas, impedindo que sofram restrições injustificadas ou desarrazoadas. E, principalmente, ele deve procurar não se contaminar pelas versões dos fatos que lhe são trazidas pela autoridade policial e pelo Ministério Público no curso da investigação. Essa não é uma tarefa simples, pelo contrário, ela é extremamente difícil e é quase impossível que o juiz se mantenha alheio às versões dos fatos que vão sendo reveladas no decorrer da investigação e que lhe são narradas e traduzidas pela autoridade policial a cada nova representação. Nesse cenário, é evidente que a defesa entra em desvantagem e sua fala já não merece a mesma atenção e credibilidade daquele juiz, depois que a ação penal é instaurada. Ademais, se foi ele próprio quem avaliou a pertinência e a legalidade das medidas probatórias realizadas na fase pré-processual, é bastante improvável que ele desqualifique a prova que foi produzida e mude de ideia quanto ao resultado que foi colhido. Participei, no ano passado, a convite do professor Diogo Malan, do 2º Encontro Nacional do IBRASP, aqui neste auditório. E, nesse encontro, eu conheci a professora Denise Luz, do Rio Grande do Sul, que me enviou um trabalho muito interessante, que havia apresentado no 20º COMPED, no Congresso Nacional do COMPED, e que escreveu em parceria com um psicólogo, o Leon Murelli Silveira. O nome do artigo do trabalho é A Angústia de Decidir e a Irrenunciabilidade do Juiz das Garantias para um Processo Justo. Nesse trabalho, a Denise e o Leon abordam o tema utilizando algumas categorias da psicanálise. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos do trabalho que eu achei extremamente interessantes. Em primeiro lugar, eles destacam que a questão da imparcialidade do juiz sempre foi tratada no Brasil como algo relacionado à falta de probidade do julgador, o que é um equívoco. A imparcialidade revelaria um interesse no processo e, por conseguinte, revelaria uma má conduta do juiz. Por isso, os juízes têm muita resistência a admitir que a sua participação na fase investigatória os torna impedidos, por quebra de imparcialidade, a atuar no processo criminal. Outro ponto interessante, que corrobora a minha afirmação anterior, é a introjeção pelo juiz dos argumentos da acusação no curso da investigação. Ou seja, o juiz internaliza, mesmo que de forma inconsciente, a prévia hipótese da acusação. Ao deferir uma medida cautelar em desfavor do investigado, ainda que afirme e acredite que a análise que faz do caso seja meramente perfunctória,
o juiz desloca a importância que ele mesmo deu para tal informação na fase inquisitória. E aí abre aspas. Segundo a teoria psicanalítica, o ego adota os mecanismos de defesa, como é o deslocamento, para que o sujeito possa suportar afetivamente, no plano consciente, as consequências dos atos por ele praticados ou sentimentos experimentados. Seria muito angustiante para um juiz devotado ao seu trabalho e com desejo genuíno de fazer justiça, conscientizar, por exemplo, que, por decisão sua, um possível inocente foi mantido preso preventivamente, fecha aspas. Se o réu contra o qual o juiz havia decretado medidas cautelares, probatórias, pessoais ou assecuratórias é condenado, revelando que as decisões anteriores foram acertadas e justas, o juiz terá uma sensação prazerosa de dever cumprido. No texto eles falam sensação de gozo no sentido psicanalítico. Né? E ao passo que o oposto poderia lhe causar uma angústia e um sofrimento psíquico. Esse tema é de extrema relevância no debate sobre o juiz imparcial no modelo brasileiro. A regra de prevenção, prevista no artigo 83 do Código de Processo Penal, ao determinar que o juiz que atuou na investigação é o competente para julgar a ação penal, constitui um óbice à concretização da garantia do juiz imparcial no Brasil hoje? Já chegando à minha conclusão, eu vou só tratar rapidamente da terceira questão que eu gostaria de botar para reflexão. A questão do trial by media, da publicidade do processo criminal, e essa publicidade influenciando ou prejudicando a imparcialidade do juiz. Esse tema foi o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2007, sob a orientação do professor Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. É necessário fazer uma breve referência a esse tema, principalmente diante do caso penal conhecido como mensalão, sem dúvida conduzido em um ambiente de publicidade opressiva. É um caso paradigmático e diferenciado, pois, em regra, os casos de grande repercussão no Brasil, que ensejam publicidade opressiva, se referem a crimes de sangue, caso Isabela Nardoni, caso do goleiro Bruno, caso da Suzane Richthofen, dentre outros. O mensalão tem peculiaridades muito interessantes para análise. São crimes imputados a políticos relacionados com sua função pública. Sem dúvida, matters of public concern, na doutrina norte-americana, o que recomenda a ampliação da publicidade. O processo criminal está sujeito à apreciação de nossa Corte Constitucional, cujos julgamentos são públicos e televisionados, conduzido assim sob total transparência e escrutínio público. Não está sob exame de juízes de primeiro grau ou de jurados. Estes últimos, os jurados, estariam, em tese, mais sujeitos à influência indevida de uma campanha midiática pela condenação dos réus. A discussão passa pela legitimidade democrática do judiciário, especialmente da Corte Constitucional do país. Ferrajoli sustenta que a verdade processual é a principal fonte de legitimação externa, ético-política ou substancial do Poder Judiciário. A legitimação do Poder Judiciário é racional e legal. A busca racional da verdade, a natureza cognitiva da atividade jurisdicional, se contrapõe a uma busca pela legitimação democrática, fundada na expressão da vontade da maioria. Diz o Ferrajoli no seu livro Garantismo Penal. Nenhuma maioria, ainda que esmagadora, pode tornar legítima a condenação de um inocente ou sanar um erro cometido em prejuízo de um cidadão, único que seja. E nenhum consenso político dos parlamentos, da imprensa, dos partidos ou da opinião pública pode suprir a prova ausente em uma hipótese acusatória. O escopo justificador do processo penal se identifica com a garantia das liberdades do cidadão, mediante a garantia da verdade. Não uma verdade caída do céu, mas atingida mediante provas e debatida contra o abuso e o erro. É precisamente essa dupla função garantista que confere valor político e intelectual à profissão do juiz, exigindo-lhe tolerância às razões controversas, atenção e controle sobre todas as hipóteses e contra-hipóteses em conflito, imparcialidade diante do conflito, prudência, equilíbrio, ponderação,
e a dúvida como hábito profissional e como estilo intelectual. Para a sua realização, enquanto o consenso é desnecessário, podendo até mesmo ser danoso, é possível e não preocupante a divergência da maioria. Esse trecho do Ferrajoli se aplica absolutamente, perfeitamente, a esse caso do mensalão que nós estamos acompanhando. O tema entrou em pauta de forma explícita na penúltima sessão, dedicada à apreciação do cabimento dos embargos infringentes, em razão do voto do ministro Marco Aurélio, seguido de um debate com o ministro Barroso, e talvez por isso o ministro Celso de Mello tenha dedicado um trecho do seu voto de desempate sobre o cabimento dos embargos infringentes para falar sobre a atuação contramajoritária do judiciário, sobre a necessidade de se manter isento de pressões externas, etc. O tema deve ser debatido diante do desafio posto para o Poder Judiciário de se legitimar perante a população em um Estado democrático. A sociedade brasileira tem o judiciário em alta conta? Tem respeito por seus juízes? Como obter um respeito institucional sem recorrer ao que Antoine Garapon chama de tentação populista? E, por outro lado, não é relevante tal respeito e credibilidade? A credibilidade da justiça não é um valor em uma democracia? Então, mais questões para discussão. Concluo, assim, apresentando tais temas para reflexão e debate, esperando dar minha contribuição para tão relevante evento acadêmico. Muito obrigada.